Meu boa tarde para todas e para todos, né? Como sempre faço e recomendo que se faça antes de iniciar qualquer atividade que é importante, agradecer a Deus pela oportunidade de aqui estar e pedir a Deus que oriente para que esse nosso encontro seja o mais produtivo possível. Estamos no terceiro encontro de uma sequência de 10. Esse evento foi rotulado de Jornada de Atualização Jurídica. Então, há alguns aspectos que são sobremaneira importantes para que a gente chegue até o ponto que me interessa, que é a aula de hoje, né? Eu só vou lembrar, eu não vou dar outra aula, obviamente, né? O que deve ter ficado do primeiro encontro é a existência de uma diferença substancial entre texto normativo e norma. Já vimos a respeito disso. Vimos também qual é a posição adequada que o operador do direito, o intérprete, em que o intérprete deve ficar para examinar o direito positivo. Vimos que o direito positivo não é o direito escrito. Direito positivo não se confunde com o conjunto de textos normativos. O direito positivo corresponde ao conjunto de normas vigentes num dado espaço geográfico, num certo momento. E esse conjunto de normas, para ser adequadamente descrito, percebido, é preciso que o intérprete se coloque num patamar superior, que é o patamar da ciência do direito, e deste patamar, o intérprete, então, recebe os influxos, as informações que ele vai buscar, que é o que estamos fazendo nessa sequência de aulas, no âmbito da própria teoria geral do direito. Obviamente que esse intérprete tem que, para descrever o direito positivo, conhecer também o conteúdo do direito positivo, o conteúdo daquele conjunto normativo vigente num dado espaço geográfico em certo momento. Passamos pela distinção entre legalidade e juridicidade. Eu, então, realcei que a nossa reverência ela deve estar voltada não para a lei em sentido estrito, mas para o que é constitucional, o que está de acordo com o direito, o que é jurídico. Portanto, em vez de se aludir ao chamado princípio da legalidade, deveremos preferir sempre o princípio, a alusão a um princípio da juridicidade. Vimos também as espécies normativas, princípios e regras. Vimos que há, de acordo com a teoria de Humberto Ávila, à qual eu adiro, também uma terceira espécie normativa, que são os postulados. Princípio é um tipo de norma que impõe que todos os sujeitos adotem um comportamento compatível com o alcance de um certo estado de coisas. Não se sabe se esse estado de coisas vai ser alcançado, mas todos têm que atuar para que esse estado de coisas seja alcançado. As regras, elas são para situações casuísticas. Nelas, a gente identifica as regras examinando comumente um texto normativo em que está descrito o fato e está descrita a consequência decorrente desse fato. E os postulados, que são normas a respeito de como aplicar normas. Tendo em vista a importância, fizemos uma análise a respeito do postulado da proporcionalidade. Vimos que não é possível simplesmente fazer uma alusão a há proporcionalidade ou não há proporcionalidade, aplicando-se o princípio, como falam alguns, da proporcionalidade, e não diz como é que isso é aplicado. Vimos, então, os 3 critérios que devem ser observados para que se conclua que uma medida numa relação meio-fim, ela é proporcional. Também vimos como aferir a razoabilidade. Vimos que há 3 ângulos básicos dos quais o intérprete deve se valer para concluir se há ou não há razoabilidade em determinada situação, em determinada norma. Então, meus queridos, estamos com as bases prontas para tratar agora de um tema
que tem muito a ver. Agora a gente sai do aspecto mais geral e a gente vai passar a ter agora uma visão processual. Agora, de verdade, a gente vai trabalhar com o direito processual civil. Agora, de verdade, para trabalhar com o direito processual civil, a gente vai se valer daquele conhecimento básico que eu me propus a trazer aqui para vocês por ocasião dos 2 primeiros encontros. A gente fica, então, com certa liberdade para tratar do direito processual civil em si mesmo. E o tema de hoje, essa é a parte agora que a gente entra na aula de hoje, o tema de hoje tem a ver com as nossas atividades diárias. Quando a gente abre o PJE, encontra lá nas nossas tarefas, encontra lá naquelas colunas que a gente vê lá na abertura do PJE, os diversos processos, a gente sabe que ali há discussões, a gente sabe que ali há sujeitos que disputam determinado bem da vida, ali a gente sabe que há situações que, pelo fato de não poderem ter sido resolvidas entre os próprios sujeitos nela envolvidos, essas situações, então, foram postas para apreciação por um órgão jurisdicional. Postas para apreciação, no nosso caso, pelo Poder Judiciário e, mais ainda, no nosso caso, pela Justiça Federal. Temos em mãos, pois, milhares de processos. E a gente se habituou a trabalhar com esses processos. A gente se habituou a seguir uma sequência de atos. A gente se habituou a não só a sequência de atos, mas a percepção de que há sujeitos ali envolvidos e de que esses sujeitos são titulares de direitos, deveres, ônus, faculdades e por aí vai. Mas, meus queridos, eu quero, por meio desse nosso encontro, minhas queridas, meus queridos, eu quero, por meio desse nosso encontro, que nós possamos ter uma visão técnica a respeito daquilo com o que lidamos diariamente. Mas por que eu preciso, Saló, dessa visão técnica? Porque com uma visão técnica a respeito da tarefa que desempenhamos diariamente, não só iremos desempenhar essas tarefas não como um mero repetidor de tarefas, mas conhecendo a razão pela qual a tarefa é desempenhada, e vamos ter condições de fazer um juízo crítico a respeito de certos atos que praticamos. Trata-se de um ato que realmente seria necessário praticar? Ou será que, para se chegar a certo resultado do processo, não faltou ser praticado determinado ato? Para que se tenha uma percepção adequada a respeito disso, é preciso que se tenha conhecimento das dimensões técnicas do que a gente chama de processo. E aí, como qualquer objeto de exame, qualquer objeto do nosso exame, a gente vai se postar em determinado ângulo. Toda vez que a gente olha para alguma coisa, a gente olha a partir de um ângulo. E o processo tem 2 ângulos básicos para que ele, processo, seja adequadamente examinado. Um ângulo é pela ótica da teoria da norma jurídica. O que é isso, Salô? Negócio de teoria, como é que isso vai se aplicar aqui? Qual é o reflexo prático disso? Vamos examinar, meus queridos, minhas queridas, vamos examinar. Percebam bem. Quando alguém apresenta uma postulação ao órgão julgador, esse alguém o faz descrevendo um quadro que não pode sair do seguinte modelo. Senhor juiz, ocorreu determinado fato
sobre esse fato incide essa norma, e em razão da incidência dessa norma, eu tenho direito a isso. Eu preciso provar que os fatos ocorreram, eu preciso demonstrar que, efetivamente, sobre aqueles fatos deve ser aplicada determinada norma. Lembremos-nos do nosso segundo encontro, em que eu disse que as normas são aplicadas, mas há situações de normas que incidem, mas não devem ser aplicadas. E mostrei seguidas vezes exemplos bem práticos e palpáveis, próximos de nós, desse tipo de situação. Então, quem quer que postule faz uma narrativa fática, demonstra qual a norma a ser aplicada e demonstra que da aplicação da norma sobre aquele conteúdo fático, determinada consequência deve ser extraída, e essa consequência é exatamente aquilo que a parte quer ter acesso. O que é que o julgador faz, olhando para agora o processo pela ótica da teoria da norma? O julgador, ele vai adotar as medidas necessárias para formar um convencimento a respeito de como é que efetivamente os fatos se deram. Ele vai identificar a norma geral que deverá ser aplicada naquele caso, e ele vai extrair daí uma consequência. Supondo-se que essa consequência seja um acolhimento, por exemplo, de um pedido de repetição do indébito tributário. Se ele acolhe esse pedido, ele então imporá, por exemplo, à União a obrigação de devolver à parte autora uma quantia X. Percebam, meus queridos, isso é fundamental. Para que o juiz concluísse que que a União deve devolver à parte autora uma quantia X, ele examinou os fatos, buscou a norma geral que deve ser aplicada sobre essa base fática e extraiu uma consequência, e essa consequência também é uma norma. Como assim, Salô? É uma norma individualizada para aquele caso concreto. Que norma é essa, Saló? A norma segundo a qual a União tem que entregar uma quantia em dinheiro a fulano de tal. Isso é uma norma. A União deve entregar a fulano de tal a quantia X. Isso é uma norma. Então eu extraio daí, percebam bem agora, a atividade julgadora é uma atividade normativa. É uma atividade normativa. O julgador busca a norma. Essa não foi posta por ele no sistema jurídico. Busca a norma que está no sistema jurídico, aplica a norma sobre os fatos, e aí sim, agora ele concretiza e ele elabora uma norma que vai reger, em regra, os sujeitos envolvidos no processo. É a chamada norma individualizada do caso concreto. E aquela norma, Saló, que ele identificou que deve ser aplicada sobre os fatos, aquela é a norma geral aplicável ao caso concreto. Nos livros de doutrina fala assim, norma geral do caso concreto. Eu não gosto dessa expressão, porque dá a empreender que é só para aquele caso. E não é. É uma norma geral aplicável ao caso concreto. Mediante a aplicação dessa norma ao caso concreto, extrai-se agora a norma individualizada, aí sim, do caso concreto. No exemplo dado, a União tem que entregar a fulano de tal 100 mil reais. Ou, se o pedido foi rejeitado, qual é a norma? A norma é aquela segundo a qual o autor tem que se comportar de um modo tal que seja compatível com o fato de haver sido reconhecido que ele não é credor da União. Sempre haverá uma norma individualizada do caso concreto. Veja, eu estou examinando, então, o processo como um instrumento de que se vale o órgão julgador para, com base na aplicação de uma norma geral naquele caso concreto, produzir
a norma individualizada do caso concreto. Então, nós temos aí, portanto, a conclusão de que o processo é o método por meio do qual o órgão jurisdicional identifica a norma geral a ser aplicada no caso concreto e produz a norma jurídica individualizada do caso concreto. Mas falou, tudo bem, eu entendi aí o que é que você está falando. E o reflexo prático? Qual é o reflexo prático disso? Todos nós lidamos hoje mais do que nunca com os precedentes judiciais, sejam eles vinculantes ou não. Esse ângulo de visão do processo é o ângulo em que temos que nos postar quando pensamos em precedentes judiciais. Olha o que eu disse nesse instante. O juiz busca a norma geral do caso concreto e aplica sobre determinada base fática. Veja só. Quando ele identifica a norma geral do caso concreto, por exemplo, ele chega à conclusão de que o autor pagou tributos, recolheu dinheiro a título de tributo, mas a obrigação tributária estava extinta pela prescrição. A prescrição civil atinge apenas a pretensão. Eu espero que a gente tenha oportunidade durante esse curso para tratar desse assunto. Eu estou doido para tratar desse assunto. Mas no âmbito tributário, a prescrição, além de atingir a pretensão, a prescrição também extingue a obrigação. Por isso que quem paga, entre aspas, dívida prescrita no âmbito civil, não pode haver de volta o que pagou. Mas quem paga no âmbito tributário algo que não é devido, pode, e não é devido porque há prescrição, pode haver de volta o que pagou. Perceba, então, qual é a diferença: prescrição no âmbito civil e prescrição no âmbito tributário. Então, veja só, o juiz concluiu que quem recolhe são algumas mensagens que eu estou recebendo aqui. Desculpe, é porque é urgente, viu? Vou responder rapidinho aqui no WhatsApp. Não dá. Bom, então, qual foi a norma geral do caso concreto? A norma geral aplicável ao caso concreto. A norma geral segundo a qual aquele que recolhe um valor em dinheiro a título de pagamento de uma obrigação tributária que já foi extinta pela prescrição, tem o direito de haver de volta o que pagou. Essa é a norma geral. Veja que eu não estou na norma individualizada. Vou repetir a norma geral. Aquele contribuinte que, em dado momento, pagou uma quantia em dinheiro a título de recolhimento de um tributo quanto a uma obrigação que já havia sido extinta pela prescrição, aquele contribuinte que assim agiu tem o direito de haver de volta o que pagou. Essa é a norma geral. Essa norma geral, ela é para ser aplicada em tantos casos concretos similares quantos surjam. Ela é que constitui o precedente judicial. Olha aí. A norma individualizada do caso concreto, diante do exposto, impõe à União a obrigação de pagar ao autor a quantia de R$100.000. Essa norma individualizada do caso concreto, ela tem natural aptidão para ser acobertada pelos efeitos da coisa julgada material. Já a norma individualizada do caso concreto. Que norma? A norma segundo a qual a União deverá pagar fulano de tal a quantia de R$100.000. Isso aí tem natural aptidão para ser acobertado pelos efeitos da coisa julgada material. Já a norma geral do caso concreto, aquela que foi extraída a partir do raciocínio segundo o qual um contribuinte que paga à Fazenda Pública uma quantia em dinheiro a título de cumprimento de uma obrigação que já foi extinta pela prescrição tem o direito de haver de volta o que pagou. Essa norma geral
ela deverá ser aplicada por aquele órgão julgador em tantos casos similares quanto surjam. Está aí uma base para um dos nossos, o penúltimo ou último encontro nosso, que vai ser sobre precedentes judiciais. Está aí a base para identificação do que é, onde é que está o precedente judicial. O precedente não está na parte dispositiva de um ato decisório. O precedente está na fundamentação de um ato decisório. O precedente constitui-se, em verdade, na norma geral aplicável ao caso concreto. No exemplo dado, qual é a norma geral? Repita-se, a norma segundo a qual o contribuinte que pagar à Fazenda Pública uma quantia em dinheiro a título de cumprimento de uma obrigação extinta pela prescrição tem o direito de haver de volta o que pagou. Ponto. Essa é a norma geral do caso concreto. Eu cheguei a essa conclusão porque examinei o processo como um método que me permite não só produzir a norma individualizada do caso concreto, mas também identificar a norma geral a ser aplicada no caso concreto. E uma vez identificada a norma geral para o caso concreto, eu deverei aplicar essa norma geral em tantos casos concretos similares quanto surjam. É por isso que todo órgão julgador deve zelar para que suas decisões sejam uniformes, de modo a que os casos similares sejam sempre julgados de maneira similar. Isso é para todo julgador, está lá no 926 do Código de Processo Civil. Os tribunais devem, leia-se, todos os órgãos jurisdicionais devem manter as suas decisões, dentre outras coisas, uniformes, de maneira que os casos similares sejam sempre julgados de modo similar. O processo que tramitou e a partir do qual eu extraí a norma individualizada e identifiquei a norma geral, ele foi o método de que eu me vali para produzir a norma individualizada e para identificar a norma geral. Acabei de examinar o processo pela ótica da teoria da norma. Principal efeito prático disso, minhas queridas, meus queridos, quem trabalha em gabinete, por exemplo, e os que trabalham na secretaria nas diversas situações que surgem. Né? Na minha unidade, por exemplo, nós somos extremamente zelosos, tem um indivíduo que é mais zeloso do que todos, mais do que eu, inclusive, por isso eu fico muito tranquilo, que é o nosso Walter, nosso talentoso Walter. Então, quando há alguma situação que merece uma solução, Walter, de determinado tipo, Walter é o primeiro a dizer, então, doutor Salomão, como é que vamos fazer com os outros processos em que há isso? Claro, porque eu vou ter que tratar todos de modo similar. E no tipo de unidade que eu trabalho, com mais de, 23, 24 mil processos, óbvio que há muitas situações repetitivas, o que exige de mim muita atenção na identificação dessa norma geral do caso concreto, porque ela deverá ser aplicada em tantos casos similares quanto surjam, resultando daí também normas individualizadas do caso concreto similares. Olha a importância prática. Visto o processo pela ótica da teoria da norma, vamos pensar agora no mesmo processo. É a mesma coisa, só que eu estou examinando com outros olhos agora. Pela ótica da teoria do fato jurídico. Esse exame pela ótica da teoria da norma, ele vai voltar à tona nessa nossa sequência de encontros, quando estivermos com as atenções voltadas exclusivamente para os precedentes judiciais. Agora não. O objeto agora da nossa atenção é o exame pela ótica da teoria do fato jurídico. Não me preocupa agora a teoria da norma, me preocupo com a teoria do fato. Como é essa história de teoria do fato jurídico? Quando é que um fato é jurídico? Um fato é jurídico quando ele estiver previsto numa norma jurídica, de modo tal que, ocorrendo ele, o fato, dali se extrai uma consequência jurídica. E o que é jurídico ou não?
jurídico ou não, aquilo que, para que eu resolva, preciso me valer do direito. Isso envolve as situações que, por uma opção política da sociedade, foram juridicizadas. Então, por exemplo, um conflito que se instaure entre dois irmãos de 12 anos de idade na mesa, porque um acha que o outro deve pegar o garfo ou a faca com a mão direita ou a mão esquerda, é um conflito de interesses. Um conflito em que alguém se sente incomodado porque, ao passar pelo corredor junto a outra pessoa, dá bom dia e a outra pessoa não responde, é um conflito de interesses, mas não são interesses jurídicos. São interesses de outra ordem. Quando o objeto do interesse merece uma atenção especial da sociedade. Por quê? Porque toda vez que esse tipo de objeto é posto como objeto de um litígio, isso causa um quadro de desequilíbrio social naquele ambiente, aí nós temos um interesse jurídico. Aí nós temos o fato, que eu estou observando agora, é um fato jurídico. Todo fato jurídico produz uma consequência jurídica, um efeito jurídico. Pronto. Mas, Saló, o que é que o fato jurídico tem a ver com o processo? Veja só, eu não estou falando aqui do fato que a parte traz para a gente examinar. Estou falando do fato, existência do processo. O fato é esse. Eu quero olhar para o processo, está aqui na minha mão, ele existe. Então, aconteceu algum fato para que ele seja produzido. Vamos pensar bem aqui. Uma pessoa, um advogado, elabora a petição inicial. A petição inicial está pronta. Já sabe quais são os documentos que ele acostará? Tudo bonitinho. Temos processo? Não, não temos processo. Aí esse advogado aciona o sistema PJE, preenche lá o que é que tem que ser preenchido pelos advogados, e com isso faz o protocolo da petição inicial. Quando é feito o protocolo da petição inicial, meus queridos, eu sempre falo isso em sala de aula, é como se houvesse, de repente, uma conexão elétrica da qual sai um bocado de faísca, porque diversas relações passam a existir a partir dali. Raciocine bem, a partir do momento em que a petição inicial ingressa no sistema, o Poder Judiciário é obrigado, o sistema faz isso automaticamente, dá a impressão até de que é na mesma hora, a fazer uma distribuição. Automaticamente, aquela petição inicial, ela vai receber um número, que é o número do processo, e esse processo agora está sob os cuidados de determinada unidade. Os servidores da unidade, a partir do momento da apresentação daquela petição inicial, passam a ter agora uma série de tarefas para desenvolver. Isso vai parar nas mãos do juiz, que vai examinar para ver se admite ou não a petição inicial, se manda ou não citar. Percebam que esse autor, enquanto a petição inicial não havia sido colocada sob protocolo, não tinha nada. Ele não tinha qualquer relação com o Poder Judiciário. No momento em que ele faz o protocolo, surge um complexo, um feixe de relações jurídicas. O fato, a apresentação da petição inicial, esse é o fato jurídico, produz como efeito dele, efeito jurídico, pois, o surgimento de um amplo, complexo, feixe, conjunto de relações jurídicas. Esse conjunto é fruto do fato, que na verdade é um ato jurídico, consistente na apresentação da petição inicial. A apresentação da petição inicial, ela é um ato jurídico, é o ato jurídico por meio do qual se materializa o exercício do direito de ação. Está aí. Então, quando eu examinar um processo, eu devo sempre ter em vista que há ali um feixe, um conjunto de relações jurídicas, e que esse conjunto de relações jurídicas nasceu a partir da prática de um determinado ato jurídico, que foi o ato de propositura da demanda.
E como relações jurídicas que são, elas terão que ser administradas de acordo com o que é jurídico, de acordo, pois, com o que é constitucional. Essa é a segunda parte do nosso encontro de hoje. Vai ser depois da que eu vou tratar agora. Como assim, Saló? Esses sujeitos envolvidos nessas relações jurídicas de natureza processual, esses sujeitos, todos eles, são titulares do direito fundamental de receber um tratamento compatível com o Estado democrático de direito. É assim que eu tenho que olhar para os sujeitos que estão a atuar num processo. Mas que sujeitos são esses? Só parte autora, parte ré, juiz, parte autora, parte ré, perito, intérprete, testemunha, os servidores da justiça, o membro do Ministério Público. Tá, todo mundo que estiver atuando nesse palco faz parte desse plexo de relações jurídicas e cada uma dessas relações jurídicas deverá ser trabalhada, encarada como sendo algo regido por um Estado democrático de direito. Mas observem outra coisa. Aquele ato de protocolo da petição inicial, ele produz outro efeito. Além desses efeitos, que são as múltiplas relações jurídicas que eclodem no momento em que a petição inicial é submetida ao protocolo, esses efeitos, ao lado deles, tem outro. Qual é esse outro? Reparem bem. Apresentada a petição inicial, eu disse, ela é submetida à distribuição, isso é um ato. É um ato do distribuidor. Ah, mas é o sistema, sim, mas alguém é responsável pelo sistema. Fica vinculado a uma unidade, haverá alguém nessa unidade que, por exemplo, fará o cálculo, verificará se houve ou não recolhimento adequado das custas, ou certificará que houve pleito de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. Por favor, jamais benefício da assistência judiciária, benefício da gratuidade da justiça. Essa pessoa, depois, feito isso, certamente os autos serão conclusos para o juiz, e o juiz, então, vai se manifestar. O juiz pode se manifestar admitida a petição inicial mandando citar, o juiz pode concluir que é um defeito da petição inicial que precisa ser corrigido, mas o que eu quero que vocês percebam é que a partir daquele ato por meio do qual a petição inicial recebeu um protocolo, uma sequência de atos é disparada. Aquele ato de apresentação da petição inicial deflagra um procedimento. Então, aquele fato jurídico, da modalidade ato jurídico, consistente na apresentação de uma petição inicial, ele produz dois tipos de efeitos básicos. Um efeito consiste na formação imediata de um amplo feixe de relações jurídicas. Outros sujeitos ainda serão incluídos nesses feixes de relações jurídicas. Por exemplo, o réu não está presente ainda. Ele vai ser citado, vai passar a integrar esse feixe, vai travar relações jurídicas com os mais diversos sujeitos. A parte autora está travando uma relação jurídica, por exemplo, com o servidor que calcula as custas. Se calcula errado, a parte autora vai peticionar dizendo que ele calculou errado. Ora, claramente você vê que há uma relação entre o autor e esse servidor que calculou as custas, tanto assim que o servidor está reclamando para o juiz o autor está reclamando para o juiz que aquele servidor não cumpriu determinada obrigação frente a ele que deveria ser cumprida de modo adequado. São múltiplas as relações jurídicas. E a elas, relações jurídicas que já existem, passam a existir no momento em que a petição inicial é submetida ao protocolo, outros sujeitos ainda vão ingressar no processo e, entre eles, haverá diversas relações jurídicas. A testemunha, o intérprete, o perito, o réu que não foi citado ainda. Esse mundo de gente, esse conjunto de sujeitos, passou a manter entre si relações jurídicas a partir do momento em que houve a apresentação da petição inicial, que é um fato jurídico.
ao lado disso, o mesmo fato jurídico deflagra uma sequência de atos. Essa situação referente à identificação num processo de um conjunto de relações jurídicas é o que se costuma chamar de face intrínseca, imaterial, impalpável, invisível do processo. Por quê? Porque eu não enxergo as relações jurídicas, mas elas existem. Eu não posso chegar na rua e falar uma relação jurídica passando ali. Não tenho como, eu não enxergo ela. Eu posso identificar os sujeitos que a integram, mas eu não enxergo ela. Daí eu chegar à conclusão que há uma face intrínseca do processo, que é a face feixe de relações jurídicas. Agora, os atos do procedimento eu enxergo. Eu vejo lá a certificação das custas, eu vejo lá a citação. Essa é a face extrínseca do processo. Falou, esse negócio está cheirando a excesso de doutrina. Vamos ver? Olha só. Reflexo prático disso que eu estou dizendo, hein? Identifica-se uma situação, por exemplo, um tribunal superior vai fixar um precedente para determinado quadro fático e aí determina que todos os processos que tramitam nos demais órgãos jurisdicionais a ele vinculados sejam suspensos. Suspensão do processo. O que é suspenso de verdade? É o processo todo? É suspenso o conjunto de relações jurídicas e é suspenso o procedimento? O conjunto de relações jurídicas não fica suspenso, não. Como não fica, Saulo? Não fica. Tanto não fica que, mesmo havendo a suspensão, aquele autor não pode propor uma demanda idêntica, porque ele incorre em litispendência. Então, por que ele não pode propor uma demanda idêntica? Porque ele incorre em litispendência. Por que ele incorre em litispendência? Porque a litispendência é um efeito que resulta da existência dessas múltiplas relações jurídicas e esse efeito está sendo produzido e é por isso que, mesmo estando suspenso o processo, não pode ser proposta uma demanda idêntica. E o que é suspenso, então, Saló? A prática dos atos do procedimento. Ah, sim. Quando se fala em suspensão do processo, eu estou falando da suspensão da prática dos atos do procedimento. Reflexo prático? Impossibilidade, ou um exame que vocês venham a fazer numa situação em que, estando um processo suspenso, demanda idêntica foi proposta. Não pode. Ah, mas o processo está suspenso. Está suspensa a prática dos atos do procedimento. Não está suspenso aquilo que integra a face intrínseca do processo. Então, vocês veem que é a razão pela qual, de ordem lógica, razão, a gente precisa, ao examinar um processo, pela ótica da teoria do fato jurídico, perceber que o processo é a um só tempo um feixe de relações jurídicas e uma sequência de atos. Isso é fundamental, isso é importantíssimo. Vamos pensar agora, vamos botar os olhos agora no exame do processo como procedimento. Qual é o fato jurídico que produz como efeito a deflagração do procedimento? O fato jurídico é o ato de propositura da demanda. No nosso caso, na hora que a petição inicial é submetida ao protocolo. A partir do momento em que a demanda é proposta, diversos atos vão sendo praticados, diversos atos vão sendo levados a cabo. Até, vamos pegar um modelo de processo simples, hein? Um pedido, uma causa de pedir, um pedido simples, um pedido, uma causa de pedir, uma parte, um só integrante no polo ativo, um só autor, um só réu e um juiz para julgar. Processo simples. Então, a partir do momento do ato da propositura da demanda, uma sequência de atos é levada a cabo e esse procedimento, que é essa sequência de atos, vai se encerrar com um determinado ato. Esse ato, que comumente encerra o procedimento, é a sentença. Por meio dela, é prestada a tutela definitiva ou tutela final.
Então, a gente examina aí o procedimento como sendo algo que é deflagrado a partir da prática de um ato inicial, que é o ato de propositura da demanda, a apresentação da petição, que não recebe outro nome mais lógico do que petição inicial, a que se segue uma sequência de atos. Essa sequência de atos pode ser extensa ou curta, não importa. Veja só, pegou o processo, certificou custas, conclusão para o juiz, pau, e deferiu a petição inicial. Mas eu tive diversos atos aí, certificação das custas, distribuição, certificação das custas, ato de conclusão e ato do juiz. O ato final é o ato por meio do qual é prestada a tutela definitiva. Esse é o ato final do procedimento. Agora, vamos olhar o procedimento com uma ótica que, com certeza, é diferente daquela que comumente é utilizada. Todos nós sabemos, eu disse aqui no instante, que no procedimento, deixa eu aumentar aqui o frio, que eu estou suando já, todos nós sabemos que no procedimento há diversos atos. Portanto, o procedimento é integrado por uma sequência de atos. Muitos atos. Agora eu vou enunciar aqui uma frase, e a gente vai fazer o exame quanto a se essa frase é ou não verdadeira. Uma pessoa comenta com a outra: olhe, em razão de ato do Poder Judiciário, fulano de tal vai receber 50 mil reais. Olhe, em razão de ato do Poder Judiciário, fulano de tal viu reconhecido o seu direito a se aposentar por invalidez. Está certo eu dizer que é por ato do Poder Judiciário? Tá. Em razão de ato do governador, fulano de tal foi aposentado. Em razão de ato do Congresso Nacional, foi produzida a lei tal. O que eu quero dizer com isso? É claro que uma aposentadoria não é um ato só. Há uma sequência de atos, da qual sequência vai resultar a aposentadoria. É claro que o ato do Poder Judiciário por meio do qual é reconhecido o direito de alguém a uma aposentadoria por invalidez, esse ato, ele, na verdade, é composto por um conjunto de atos. Como é composto por um conjunto de atos, o ato do Poder Legislativo, por meio do qual é produzida uma lei que vai para a sanção. Você quer dizer com isso, Saló? Eu quero dizer, meus queridos, que o procedimento é um ato. Mas, sim, é um ato, composto por diversos atos, mas é um ato. Eu gosto sempre de um exemplo, aqueles ou que são da minha faixa etária, ou que gostam de cinema, devem lembrar do primeiro filme, MIB, Homens de Preto. É um filme que se desenrola em que os mocinhos, por assim dizer, estão em busca de proteger um planeta porque existem membros de outro planeta, todos aqui na Terra. A Terra é um mar de extraterrestres, na verdade. Então, existe membro de um outro planeta que querem destruir aquele planeta, que é o planeta a ser protegido. O filme todo se desenrola em torno disso. No final do filme, vem a identificação, já no finalzinho, do tal do planeta a ser protegido. Onde é que está esse planeta que não é encontrado em lugar nenhum? Quando se vai olhar, o planeta está dentro, é uma esfera, dentro, é uma esfera na coleira de um gato. Aí nós que estamos assistindo o filme falamos: ih, rapaz, o cara exagerou, um planeta dentro da coleira de um gato. O diretor desse filme, um nova-iorquino, Donald Summerfeld, ele responde essa dúvida de quem está assistindo de imediato, lançando mão de um recurso que foi a primeira vez que eu vi, foi ali, depois se tornou um recurso comum, em que a câmera se afasta numa velocidade estúpida. E aí você vê, de repente, você vê o mapa do lugar onde está, você vê o mapa, no caso do Brasil, da América do Sul, aí você vê o mapa das Américas, você vê a Terra e continua se distanciando, e você vê a Via Láctea e continua se distanciando, e de repente isso tudo que a gente imagina que é um universo não passa de uma bola com a qual um ser está brincando em algum lugar. Ele mostra com isso. O tamanho é uma coisa relativa. E, portanto,
O que a gente enxerga como um todo, na verdade, é composto por diversas coisas. O procedimento é um todo composto por diversos atos. Então, chegamos a uma conclusão importante. O procedimento, aquilo que começa com a petição inicial, termina com a sentença, é um ato. É um ato, obviamente, integrado por diversos outros atos. E qual é a novidade que tem? Vocês querem ver que já estamos habituados a chamar, a reconhecer a existência de um ato naquilo que, em verdade, é um complexo de atos? Citação. Vamos pegar a citação por edital. Citação por edital, o sujeito requer, o juiz ordena a publicação no site, a certificação, aí eu aperfeiçoo a citação por edital. Lá adiante, vem o réu e diz assim: epa! Essa citação foi defeituosa. Senhor juiz, invalide o ato de citação. Certo, juiz? Invalida o ato de citação porque, por exemplo, o edital não foi publicado, sei lá. Mas, na verdade, defeito atingiu um dos atos que integra o ato complexo, citação. Percebe? Dá para situar? Estamos habituados já a tratar atos complexos como sendo um ato só. Agora vamos nos habituar a tratar o procedimento, que é um ato complexo, integrado, pois, por diversos outros atos, muitos dos quais atos complexos, e dentro desses atos complexos pode haver também outros atos complexos, mas o procedimento é um ato jurídico, e é um ato jurídico complexo. Essa é a segunda conclusão que eu quero que vocês cheguem. Agora, vejam só. O ato jurídico complexo, procedimento, como é que ele se forma? Vou fazer duas perguntas e depois a terceira, que é o que me interessa. Será que o procedimento se forma de uma vez só? Pronto. De uma vez só vem sentença, defesa inicial, sentença inicial, defesa, sentença, tudo uma vez só. Claro que não é assim. Então, eu concluo que o procedimento não é um ato jurídico complexo de formação instantânea. Então vamos pensar outra forma. Será que no procedimento eu posso mexer a posição dos atos de qualquer forma? Eu posso começar pela sentença e deixar a petição inicial no fim? Não dá. Então, o procedimento não é um ato jurídico complexo de formação cronologicamente indiferente. O procedimento é um ato jurídico complexo de formação sucessiva. Há uma lógica na disposição dos atos que integram o ato complexo procedimento. Isso é fundamental a gente enxergar. É um ato jurídico complexo de formação sucessiva. Como é essa história de formação sucessiva, Saló? Eu tenho um ato inicial, que é o ato de propositura da demanda. Eu tenho um ato final, que é o ato por meio da qual é prestada a tutela definitiva, e comumente essa tutela definitiva é prestada por meio da sentença. E eu tenho uma enorme, às vezes, sequência de atos que são preparatórios do ato final. Todo ato jurídico complexo de formação sucessiva é montado em cima da existência de um ato inicial, de uma sequência de atos preparatórios do ato final e do ato final. No caso do procedimento judicial, o ato inicial é o ato de propositura da demanda, o ato final, comumente, é a sentença, e os atos preparatórios são todos os atos que estão no meio do caminho para permitir que a prestação da tutela definitiva, por meio da sentença, se dê. São os atos preparatórios. Por exemplo, a certidão do servidor, por meio da qual se dá a notícia ao juiz de que não houve recolhimento das custas quando deveria haver. Aí o juiz dá um prazo para as custas serem recolhidas. Tudo é ato preparatório. Aí o sujeito não recolhe as custas.
Aí vem um outro ato preparatório, conclusão para o juiz. Aí o juiz pratica o ato final, cancela-se a distribuição. Todo procedimento é assim. Então, a última das conclusões nessa sequência. No procedimento, há o ato inicial, há atos preparatórios e há o ato final. Passamos com isso agora a examinar aqueles vários processos que a gente enxerga no PJE como sendo, pela ótica da teoria do fato jurídico, como sendo cada um deles, um complexo de relações jurídicas entre diversos sujeitos e, ao mesmo tempo, uma sequência coordenada de atos, em que há um ato inicial, há atos preparatórios, e na quase totalidade das vezes o que a gente está fazendo é praticar ato preparatório para que o ato final seja praticado. Essa é a função que desempenhamos o tempo inteiro, quase o tempo inteiro. A preparação para o ato final. O ato final é o do juiz, prestação da tutela definitiva. O juiz também é um sujeito do processo. Então, quando a gente pensar num processo que a gente está vendo ali no PJE, a gente vai lembrar sempre. Aqui eu tenho um palco em que diversos sujeitos estão atuando, mantendo entre si as mais diversas relações jurídicas. E, ao mesmo tempo, aqui eu tenho uma sequência de atos coordenados, que foi iniciada pelo ato de propositura da demanda, e, no mais das vezes, aqui eu tenho uma situação em que eu darei continuidade à prática dos atos preparatórios do ato final. Eu tenho dito aqui, o ato final é o ato por meio do qual há a prestação de uma tutela definitiva. Perfeito. Essa tutela definitiva pode ser com exame do mérito, sem exame do mérito, mas é aquela tutela definitiva que, uma vez prestada, encerra o procedimento. Aquela expressão que tem na lei, expressão medonha, extinção do processo. Todas as vezes que a gente pensar naquela expressão, que a expressão não traduz coisa nenhuma, extinção do processo, parece que você tocou fogo no processo, aquela expressão tem que ser interpretada assim, encerramento do procedimento. Extinção do processo é encerramento do procedimento. Então, eu posso encerrar o processo sem a resolução do mérito. Eu posso encerrar o procedimento com a resolução do mérito. Aquele nome pegou e não tem mais como tirar aquele diabo. Está lá desde o Código de 39. Então, a prestação da tutela definitiva é... Olha a frase que está nesse balão amarelo aí. Ó. Por meio do ato final, há sempre a prestação de uma tutela definitiva, com ou sem resolução do mérito. Mas o inverso não é verdadeiro. Será objeto de uma outra aula nossa aqui. A demonstração de que a tutela definitiva também pode ser prestada por decisão interlocutória. Então, por meio do ato final, há sempre a prestação de uma tutela definitiva. Mas nem toda tutela definitiva é prestada por meio do ato final, porque há a possibilidade da tutela definitiva ser prestada por meio de uma decisão interlocutória. Ainda pensando na tutela definitiva, daí o que eu já disse, que essa tutela definitiva, prestada por meio do ato final, pode ser de mérito ou de inadmissibilidade do exame do mérito. Tratando-se de tutela definitiva, ela vai se encaixar em uma dessas duas situações. Seja ela a tutela definitiva prestada por meio do ato final, seja ela a tutela definitiva prestada por meio de uma decisão interlocutória. Não se preocupe com isso, que será objeto de exame detido por nós numa aula específica. Nesse momento, vamos esquecer, por enquanto, a possibilidade da prestação da tutela definitiva por meio de decisão interlocutória e vamos pensar apenas na prestação da tutela definitiva por meio do ato que encerra o procedimento, que, por definição legal, o nome é sentença. Alguma dúvida, meus queridos, em relação a essa estrutura do procedimento?
Alguma dúvida? Estou à vontade. Eu quero que perguntem. Quanto mais perguntar, melhor, porque eu começo a sentir onde é que estão as dúvidas, né? Onde é que está havendo falha na minha comunicação, principalmente. Então, está aí, não surgiu dúvida nenhuma, está aí a estrutura, vamos chamar assim, de um procedimento. Mas eu falei aqui várias vezes, e não foi por acaso, eu falei várias vezes em tutela definitiva. Tutela definitiva. Tutela definitiva. Qual é, à luz da definitividade ou não, o outro tipo de tutela? É a tutela provisória. Eu tenho, então, a possibilidade, no curso de um procedimento, de ser prestada uma tutela provisória ou de ser prestada a tutela definitiva. A tutela definitiva, comumente, é prestada por meio do ato final do procedimento, que é a sentença. Isso a gente viu aqui na estante. E a tutela provisória? É sempre uma situação que vai acontecer depois do ato inicial e, no curso dos atos preparatórios, podendo até ocorrer por ocasião do ato final. Vamos pegar aqui agora um aspecto prático para a gente, como eu disse desde o primeiro momento nosso aqui, lá do primeiro encontro, a história dos textos normativos. Você encontra lá um texto no Código de Processo Civil que diz que na sentença o juiz pode conceder a tutela provisória. Conceder a tutela provisória na sentença? Que diabo é isso? Quer dizer que, ao tempo em que eu presto a tutela definitiva, eu também estou prestando a tutela provisória? Claro que não é isso. É uma maneira simples apenas de dizer as coisas. Mas se a tutela é definitiva e há um quadro de tutela provisória, toda tutela provisória ela tem natural aptidão para ser substituída pela tutela definitiva. Então, não há sentido em você dizer assim, não, o juiz prestou a tutela provisória na sentença. Coisa nenhuma. Não, o juiz concedeu a tutela provisória na sentença, sim. Coisa nenhuma. Está no texto legal isso, mas é falso. Sabe o que é que o juiz fez, na verdade? O juiz, ao dizer, entre aspas, que está concedendo na sentença uma tutela provisória, ele está dizendo assim, ó, confiro a este ato decisório uma força executiva provisória e imediata. Esse ato já pode ser provisoriamente executado. É isso que ele está dizendo. Sob o rótulo de concedo tutela provisória. Tutela provisória é uma coisa, tutela definitiva é outra. E a provisória, ela existe para ser naturalmente substituída pela tutela definitiva. Como é que eu vou prestar tudo ao mesmo tempo? Não tem nenhum cabimento lógico nisso. Definitivo. Meus queridos, o que é definitividade? Diversas situações práticas existem envolvendo essa história de definitividade no processo civil. Então, somente poderá acontecer tal coisa depois do julgamento definitivo. O que é definitivo? No mais das vezes, a gente raciocina que o que é definitivo é aquilo que já não pode mais mudar. Tratando-se de um ato decisório, é aquele ato que não é mais passível de impugnação. Ah, ele é definitivo. É falso. É falso. Se definitivo fosse o que não é passível mais de impugnação, quase nada no mundo jurídico seria definitivo. Por quê? Porque uma lei é passível de impugnação por meio de um ADIM. Ou não é? Passível de impugnação. A sentença de mérito transitado em julgado é passível de impugnação por meio de uma rescisória. Então, se eu partir da ideia de que o que é definitivo é aquele que está imune a qualquer tipo de impugnação, vou parar apenas nas situações de sentença de mérito transitado em julgado que já não desafie mais rescisória. Seria a única coisa definitiva que eu encontraria.
Não é isso. Não é esse sentido de definitivo que a gente tem que emprestar ao adjetivo definitivo na locução tutela definitiva. O que é a tutela definitiva? A tutela definitiva é a resposta final que o órgão julgador dá diante de uma postulação que lhe foi feita. Ponto. Então, quando ele diz encerra o procedimento, como está na lei, extingue o processo, sem a resolução do mérito, ele está prestando uma tutela definitiva, segundo a qual aquele processo não pode ter o seu mérito examinado. Ah, mas cabe recurso. Bom, cabe recurso. Surge agora um novo procedimento, um procedimento recursal, ao final do qual será praticado também um ato final, que é o ato do tribunal que vai julgar o procedimento recursal. Esse aí é que é o definitivo. E se couber recurso para o STJ? Se couber recurso para o Supremo? Transitou a julgado, e se couber rescisório? Percebam. O que é definitivo, em verdade, é aquilo que consistir na resposta final dada pelo órgão julgador a uma postulação que lhe foi feita. Isso é que é definitivo. Não vinculemos, pois, definitividade com impossibilidade de impugnação. É definitiva a tutela consistente na resposta final que é dada diante de uma postulação que é feita, o pedido que é apresentado na petição inicial. A gente também costuma chamar tutela provisória de liminar. Liminar. E aí o juiz concedeu a liminar? Não, o juiz não concedeu a liminar. O juiz só vai conceder a liminar depois de ouvida a parte contrária. Tem autores aí que escrevem um bocado de coisa sobre liminar. Não tem nada a ver. Me desculpem. Olha só. Liminar. Liminar vem de limiar. Limiar, início. O que é algo liminar? É algo que ocorre no limiar, no início. Isso é que é liminar. Portanto, liminar depois de ouvida a parte contrária, esqueçam. Já não vai ser liminar nenhuma. Jamais. A tutela provisória pode ser prestada por meio de um provimento liminar? Claro, claro. E a tutela provisória pode ser prestada por um provimento que não é liminar? Claro. Se o juiz, por exemplo, ouvir a parte contrária primeiro, a tutela provisória havia sido requerida na sentença, na petição inicial. Então, meus queridos, liminar não é sinônimo de tutela provisória. O próprio código, eu rastreei as situações em que no código há uso desse vocábulo, liminar. Olha só, esse artigo aí versa sobre assistência. Não havendo impugnação no prazo de 15 dias, o pedido feito pelo assistente será deferido, salvo se for caso, leia-se, se houver sido caso de rejeição liminar. Nem ouvi aqui, em tese, teria que ser ouvido. Outro exemplo de uso do vocábulo, agora sob a forma de advérbio. A tutela de urgência, aí a tutela provisória de urgência, pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. Justificação prévia é uma audiência que se faz para comprovar a base fática em que se assenta um pleito de concessão de tutela provisória. Se houver justificação prévia, se houver qualquer tipo de ato depois, eu não tenho mais liminar. Liminar é quando é de primeira. Olha o que diz esse artigo 332. As causas que dispense a fase instrutória, o juiz, independentemente de citação do réu, tá no comecinho, julgará liminarmente improcedente o pedido. Improcedência liminar do pedido. É um provimento liminar, Saló. E é uma sentença. Suponha que seja um pedido só. E é um pedido que contrarie, por exemplo, o precedente vinculante. O juiz vai dizer, esse pedido contraria precedente judicial vinculante, em razão do que o caso é de improcedência liminar do pedido. Isso é uma sentença. Ele extingue o processo, encerra o procedimento com o exame do mérito, dando pela improcedência liminar do pedido. E aí a liminar foi uma sentença.
foi um ato por meio do qual foi prestada a tutela definitiva, não a tutela provisória. Nas possessórias, a chamada liminar possessória, estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, aí sim, a expedição do mandado liminar. Agora, caso contrário, aí já não é mais liminar. Tá lá, ó. Determinará que o autor justifique, não sei o quê, não sei o quê. Finalmente, outro caso de sentença liminar. O juiz rejeitará liminarmente os embargos nessas hipóteses que aí estão. Portanto, meus queridos, inexiste uma relação biunívoca, ou seja, de um lado para outro, do outro lado para o outro, e reciprocamente, entre tutela provisória e liminar. A tutela provisória pode, sim, ser concedida por meio de um provimento liminar. Mas é possível que a tutela provisória seja concedida por meio de provimentos que não são provimentos liminares. Então, não se pode confundir liminar com tutela provisória. E esse dado aqui, eu já falei essa frase, só que agora eu vou bater firme em cima dela. Toda tutela provisória tem natural aptidão para ser substituída pela tutela definitiva. Saló? Utilidade prática, Saló. Eu quero saber de utilidade prática. Ele está aqui para aprender a lidar no dia a dia. Utilidade prática. Vamos lá. Utilidade prática. Se a tutela provisória sempre tem aptidão para ser substituída pela tutela definitiva, então eu não posso conceder a título de tutela provisória aquilo que não pode ser objeto de exame por ocasião da prestação da tutela definitiva. Porque se eu conceder a título de tutela provisória algo que eu não posso examinar quando eu for prestar a tutela definitiva, a tutela provisória vai ficar solta na vida aí. Vai ser um provisório para sempre. E é que acontece isso, Saló? E como? Oh, meu Deus. Na quase totalidade dos procedimentos especiais. Mas tem um caso que é o mais evidente de todos. Isso que eu vou dizer aqui reflete para os juízes das varas de execução, para os juízes do JEF e para os juízes das varas cíveis. Olha só. Há um processo de execução fiscal numa vara de execução fiscal. E aí, o executado vai e pede ao juiz, a título de tutela de urgência, que determine que o exequente tire o nome dele do Serasa. Vamos imaginar agora que essa postulação seja feita, como na quase totalidade das vezes é, dentro do próprio processo de execução. Para que serve um processo de execução? Para executar. Quantia certa? Pegar o dinheiro, entregar para o credor. Pegou o dinheiro e entregou para o credor, extingue o processo. O processo de execução é um processo que é extinto quando não tem mais nada para fazer. Se vocês forem olhar, quando você executa, você já começa falando dos honorários. Por quê? Porque você só vai extinguir quando não tiver mais nada. Você não vai fixar honorários advocatícios sucumbiciais no processo, na sentença que encerra o processo de execução, porque se eu fizer isso, eu vou ter execução da execução. E aí não termina nunca esse negócio. Então é por isso que a execução, para encerrar, é preciso que haja um pagamento global de tudo. Mas, no final das contas, a tutela definitiva vai ser uma tutela definitiva que diz assim, exceto nas situações em que há defeito e situações em que há perdão da dívida, coisa do gênero, vamos pegar o caso comum, a tutela definitiva diz assim, não há mais nada para cobrar, tudo já foi pago, extingue o processo. Essa é a tutela definitiva de uma execução. Eu não posso chegar nessa hora aí e dizer ratifico a decisão de folhas tal para o fim de proibir a parte exequente de inserir o nome da parte executada no Serasa. Isso não é objeto de processo de execução nenhum. Isso é objeto de um processo de conhecimento. Na execução, não cabe fazer uma cognição quanto a se o nome do cabra deveria ou não estar inserido no Serasa. Se ele quer discutir isso, ele vai discutir num processo em que há
cognição plena, não no processo de execução, em que a cognição está limitada aos atos executivos. Ah, então ele pode fazer isso nos embargos. Não pode, não. Por que não pode? Porque por meio dos embargos, o que o juiz vai dizer é o seguinte, exceto situações de defeito. O juiz vai dizer o seguinte, ó, acolhe os embargos, acolhe o pedido formulado por meio dos embargos à execução e desconstitua a obrigação. Rejeita o pedido. A obrigação continua íntegra. Os embargos, eles têm em mira a execução. Eu não posso, na sentença de embargos à execução, certificar a existência do direito da parte a não ter o seu nome inscrito no Serasa. Não posso, porque o objeto dos embargos não é esse. Ah, então ele tem que lançar a mão de um processo autônomo para isso, Saló? É. Mas isso não é formalismo demais, não, meu rei? Não, isso não é formalismo. Isso não é formalismo. Doutor Salomão? Isso aí é um respeito à forma como o sistema está estruturado. Então, como eu não posso, num processo de execução, prestar uma tutela definitiva, diferente daquela para a qual existe o processo de execução, então eu não posso, no processo de execução, prestar uma tutela provisória referente à matéria que eu não vou poder ver na hora de prestar a tutela definitiva. Doutor Salomão, tem uma pergunta aqui no chat, se o senhor quer que passe? Vamos lá. Rogério Magno, doutor Salomão, na hipótese do inciso 1 do artigo 918, intempestividade e vício formal, tecnicamente não seria correto não conhecer dos embargos ao invés de rejeitar liminarmente? Rogério Magno faz a pergunta. Meu querido Rogério, no âmbito do direito, a gente tem algumas expressões que se consagram, certo? Então, na linguagem do primeiro grau, acolher pedido, rejeitar pedido, julgar procedente o pedido, julgar improcedente o pedido. Ah, mas o caso não é de exame do mérito. Inadmitir o exame do mérito. No caso dos tribunais, as situações similares a essas são designadas por expressões diferentes. Nos casos dos tribunais, nego provimento. Dou provimento ao recurso, nego provimento ao recurso. E se o recurso, por exemplo, foi intempestivo, não conheço do recurso. Mas o recurso preencheu todas as formalidades legais. Diante do exposto, conheço do recurso e lhe dou provimento. Conheço do recurso e lhe nego o provimento. Ou seja, o conheço está voltado para o atingimento de formalidades. Na sua expressão, você fala em formalidade, vício formal. Então, você fala assim, não seria o caso de não conhecer? Esse não conhecer é linguagem de tribunal. Não é a linguagem mais técnica, não. Claro que você está conhecendo, você está olhando para ele, está se manifestando sobre ele. Então, tecnicamente, é inadmitir os embargos. Ou essa rejeitar liminarmente, não é uma expressão técnica também. Porque acolhimento e rejeição de pedido são expressões que você usa para julgamento de mérito. E se eu chego à conclusão de que há um vício formal nos embargos, ou de que são eles, por exemplo, são eles intempestivos, nessa situação, eu não estou julgando mérito coisa nenhuma. Nessa situação, eu estou inadmitindo o exame do mérito dos embargos. Então, o não conhecer, volto a dizer, não é uma linguagem própria do primeiro grau, certo? É uma linguagem recursal e não é a linguagem mais técnica. Em vez de conhecer ou não conhecer, muito mais técnico seria dizer admitir ou inadmitir. E aí, no mérito do recurso, dar provimento ou negar provimento. Espero ter explicado, meu querido Rogério. Valeu pela pergunta, me serviu então para esclarecer isso aí. Muito bem. Qual é a consequência prática, portanto, daquilo que eu disse? Não é possível conceder, a título de tutela provisória, o que não poderá ser objeto de exame por ocasião da prestação da tutela definitiva. Essa percepção, por vezes, falta. E falta. Não só advogados, mas também a colegas juízes, não só federais. É muito comum que, no curso de um processo de execução, tenha um pedido para
desconstituir um ato que foi praticado pela outra parte fora do processo. Porque, por exemplo, olha a diferença, ó. O juiz mandou inscrever no Serasa. Aí não, aí eu posso pedir para o juiz para ele tirar. Aí é diferente. Porque o ato de inscrição no Serasa foi um ato coercitivo ordenado pelo próprio juiz. Agora, a parte sozinha, sem juiz, sem coisa nenhuma, foi lá e escreveu o nome do cabra no Serasa. No processo de execução, esse assunto não pode ser resolvido. Porque não foi ato executivo, não foi ato do procedimento. E qualquer emissão de juízo a respeito disso, que ou seja por meio de tutela provisória, jamais poderá ser num processo de execução, nem no processo de embargo, por meio de tutela definitiva. Espero que me tenha feito entender. Vamos prosseguir. Voltando para aquele slide em que eu falei de ato inicial, ato preparatório. Aqui agora o que me interessa é isso aqui, ó. O procedimento é um ato jurídico. Vamos entender essa história aí de o procedimento ser um ato jurídico. A gente já sabe que é um ato jurídico complexo de formação sucessiva. Mas por que eu estou insistindo nesse negócio de procedimento ser um ato jurídico? Olha só. Há um ensinamento de Pontes de Miranda que foi reforçado por Marcos Bernardi de Mello, também alagoano, segundo o qual, se as pessoas, eu lhes asseguro isso, se as pessoas atinassem para esse modo de ver um ato jurídico, as coisas ficariam muito mais simples na nossa vida. Muito, na vida jurídica, eu falo. Por isso que eu trouxe para vocês aqui. Ensina Ponte de Miranda. E vários doutrinadores seguem, viu? Eu dei o exemplo de Marcos Bernardi de Mello como um exemplo, porque ele desenvolveu, produziu, tem 3 livros, 4 volumes, aliás, falando dos 3 planos de exame do ato jurídico. Quais são os 3 planos de exame do ato jurídico? Eu posso examinar um ato jurídico para saber se ele existe. Depois que eu concluir que ele existe, eu posso examinar um ato jurídico para saber se ele está perfeito. Se ele atendeu a todas as formalidades postas no sistema jurídico para que eu diga que ele é um ato jurídico perfeito. Por exemplo, o recurso intempestivo não é um ato jurídico perfeito. Pode ter preenchimento de todos os outros requisitos lá, mas se for intempestivo, não é um ato jurídico perfeito. Então, eu posso primeiro saber se ele existe, depois verificar se ele atende a todas as exigências formais postas pelo sistema jurídico para que eu diga que ele é um ato saudável, rígido, saudável. Um ato cuja estrutura executiva foi plenamente preenchida. Esse é o ato jurídico perfeito. E eu posso examinar um ato jurídico no terceiro plano, para ver se ele produz efeito. Plano da existência, plano da validade, plano da eficácia. São os 3 planos em que eu preciso me colocar para examinar um ato jurídico. Vamos imaginar aí que esse desenho aí, um paralelepípedo, uma pastilha, o que vocês quiserem, seja um ato jurídico. Tem uma pergunta aqui. No caso do pedido de retirada de nome do Serasa não determinado pelo juiz da execução, vai ser distribuído por dependência a execução da dívida que seja a negativação e o juiz da execução fiscal vai ser competente para analisar tal pedido? Quem pergunta? Tânia. Muito bem, Tânia, você é de vara de execução. Não sei se ainda está lá na 8ª, mas que era de vara de execução, trabalhou comigo também na 4ª. Prazer em falar com você, Tânia. Veja só, Tânia, você chegou à conclusão correta. É preciso que uma demanda de natureza cognitiva seja proposta. Aí vamos agora pegar essa... Você pegou num ponto que eu não ia falar. Eu fiquei tentado a falar, mas não, terminei não falando. Preferi não falar, mas agora você provocou, vou ter que falar. Olha só, vamos raciocinar aqui. Aí propõe a demanda de natureza executiva. Há uma demanda de natureza executiva em processamento, surgiu essa história aí de o outro lá, sem ordem do juiz, sem nada, mandou inscrever no Serasa, aí o executado chega nos autos do processo, pede para tirar do Serasa, o juiz diz, aqui não, meu rei, vá para outro lugar, então propõe uma demanda cognitiva com esse específico propósito de ver reconhecido o direito dele de não ter o nome dele inscrito no Serasa. Apresenta a petição inicial. Para onde vai essa petição inicial? Aí a gente corre, vai lá no artigo 55 do Código de Processo Civil e lá no artigo 55
155 diz que as demandas de natureza cognitivas que forem relativas a uma execução, elas têm que ser reunidas para julgamento simultâneo, porque há conexão. Claro que há conexão. Claro que, como regra, tem que ser julgado pelo mesmo caso, tem que ser julgado pelo mesmo juiz em que está a execução, com uma exceção. Se não houver competência absoluta, esse juiz não pode julgar. Isso é pacífico no STJ. Pacífico. Então, como é competente o juiz da execução? Vamos parar para ver. Qual é a competência desse juiz de execução de acordo com as regras que fixaram a competência dele? Esse juiz de execução fiscal, que é chamado de execução fiscal, tem competência para processar e julgar todas as execuções fundadas em título extrajudicial, além da CDA, há outros títulos extrajudiciais, e mais os incidentes que são previstos para o próprio procedimento executivo, tipo os embargos da execução. E só. A competência é determinada em razão da matéria. Execução fiscal. Ou execução fundada em título extrajudicial. Pronto, competência determinada em razão da matéria. Absoluta, portanto. Mas tem conexão, Saló? Tem. Mas a conexão, nesses casos, não produz o seu típico efeito, qual seja reunião para julgamento simultâneo. Não produz. Uma coisa é ter conexão. Outra coisa, essa conexão produziu o efeito da reunião de processo. Uma coisa é ter havido revelia. Outra coisa é da revelia se extrair o efeito consistente da presunção de veracidade das alegações fáticas. A fazenda pública pode ser revel? Claro, claro. Mas eu vou aí presumir verdadeiras as alegações fáticas feitas pela parte contrária? Não. Um bebezinho de 2 meses, bonitinho, um bebezinho. Pode ser revel? Pode. Bebê, revel. O representante legal não atuou adequadamente, ele é revel. Agora, em relação a ele, podem ser presumidos efeitos decorrentes da revelia? Vamos ver. Vai depender do caso. Então, uma coisa é o fato, no caso, conexão. Outra coisa é o efeito, reunião para julgamento simultâneo. Não há como reunir em razão da incompetência absoluta. Eu digo sempre para os meus alunos, olha, a conexão, ela tem uma força. Isso aqui a gente vai ver lá adiante, quando a gente for tratar de cumulação de pedidos. Tem uma aula para isso que eu vou tratar desse assunto. A conexão, ela tem força para gerar reunião de processos quando os juízos em que os processos se encontram são competentes para os dois, vamos chamar assim, 2 processos. Ela tem força para promover a reunião dos processos que estão em juízos distintos, mesmo que haja incompetência relativa, mas ela não tem força para superar o óbice da incompetência absoluta. Qual é o efeito prático decorrente desse juiz pegar esse diabo desse processo e deixar processar na vara de execução? Efeito prático? Ele proferirá uma sentença, por exemplo, de mérito, e essa sentença de mérito, mesmo transitada em julgado, por haver sido proferida por um juízo absolutamente incompetente, é passível de rescisória. Olha o efeito prático. Não se deseja proferimento de decisões rescindíveis. Percebe-se? Então, Tânia, essa aí é a situação. Vamos imaginar, agora, meus queridos, voltando aqui para o slide, vamos imaginar esse desenho aí como sendo... Está na 16ª com o doutor Igor. Parabéns, Tânia. Dos juízos maravilhosos que essa sessão judiciária tem. Vamos imaginar que esse treco aí seja um processo. Desculpe, seja um procedimento. Um ato jurídico complexo de formação sucessiva. Portanto, integrado por diversos outros atos jurídicos, muitos dos quais complexos. Vamos examinar nos planos da existência, da validade e da eficácia. Quando eu examino um ato jurídico no plano da existência, eu vou verificar aquilo que o sistema jurídico prevê como sendo o necessário para que eu diga que,
que é verdade, que aquele ato existe. Vamos pensar no processo? Estou vendo aqui, não, pelo menos aqui no meu celular não mudou o slide quando deveria ter mudado. Tem uma... Ai, mudou. Então, eu vou examinar agora o procedimento no plano da existência. Que é necessário para que um processo, visto pela ótica da teoria do fato jurídico, visto nessa ótica como procedimento, o que é necessário para que eu diga que esse processo, visto pela ótica do procedimento, existe? É bastante que um sujeito com capacidade de ser parte provoque um órgão jurisdicional. Se esse sujeito está legitimado, não está legitimado, se a provocação é provocação estapafúrdia ou não é, não importa. Existe um processo. Por que existe? Porque um sujeito com capacidade de ser parte provocou, mediante o ato de propositura de uma demanda, a atuação do órgão jurisdicional. Pronto, tem processo. Existe. É bastante isso para que um processo exista. É bastante isso. Então, plano da existência, eu somente verifico isso. O quê? Se um sujeito com capacidade de ser parte praticou, o sujeito com capacidade de ser parte praticou o ato de propositura da demanda frente a um outro sujeito. Qual é? O órgão jurisdicional. A conjunção de um sujeito com capacidade de ser parte, um órgão jurisdicional, um órgão investido em jurisdição, e o ato praticado por esse sujeito de provocação dele, mediante a propositura de uma demanda, faz com que um processo exista. Vamos pensar agora no plano da validade. Vamos pensar no plano da validade. No plano da validade, eu vou pôr os olhos na estrutura executiva. O que é a estrutura executiva? Eu vou verificar se foram atendidas todas as exigências formais postas pelo sistema jurídico para que eu diga que aquele ato jurídico é um ato perfeito. Que ato jurídico, Saló? Qualquer ato. Vamos pegar aqui. Ato jurídico consistente da apresentação de uma petição inicial. Vamos examiná-lo no plano da validade? Vamos. Está aqui indicado quem é o autor, está indicado quem é o réu, estão qualificados, foi apresentado o pedido, tem causa de pedir, foi indicado o valor da causa, houve manifestação quanto a respeito de quais provas devem ser produzidas, espera que seja produzida, disse se quer ou não quer a realização de audiência de conciliação e de mediação. Pronto, estou verificando os requisitos postos pela lei para que eu diga que o ato jurídico é perfeito. E outro ato, citação. Vou pegar aquele exemplo da citação por edital. Vou examinar se essa citação aqui é uma citação que atende às exigências formais postas pelo sistema jurídico. Houve aqui um requerimento de citação por edital, o juiz deferiu a citação por edital, disse qual é o prazo do edital, o edital foi publicado, foi atendido o prazo, está tudo aqui certificado. Trata-se de um ato jurídico cuja estrutura executiva prevista para ele foi integralmente preenchida. É um ato jurídico perfeito. Vamos examinar a sentença. Tem na sentença fundamentação, porque toda sentença tem que ser fundamentada. Tem. Tem na sentença relatório? Não tem. Mentira. Toda sentença tem relatório. Se ela não tiver relatório, ela é ininteligível. Aí o pessoal do GEF está assim, epa, aqui no GEF não. Aqui no GEF dispensa-se o relatório. Mentira. Então como é que faz com essas sentenças que todo dia saem aqui sem relatório? Não é que ela sai sem relatório. É que ela não tem um trecho dela destinado exclusivamente ao relatório. O relatório está embutido na fundamentação. Ou é assim, ou a sentença é ininteligível. Como assim, Saló? Vamos começar uma sentença sem relatório? Vamos começar. Entre aspas, sem relatório. No que se refere à alegação da ilegitimidade de parte apresentada pela parte ré, estou relatando.
Estou dizendo que a parte ré alegou ilegitimidade de parte. Não tem ela razão. Agora estou fundamentando. Vou dizer porque é que não tem. Já no que toca à alegação de que houve pagamento, estou relatando. Estou dizendo que houve um determinado lá e que alguém alegou que houve pagamento. Então, não é que haja dispensa de relatório. É que há dispensa, aí sim, de um trecho específico do ato decisório destinado apenas para relatar. Mas o relatório não existe. Se faltar relatório, eu não consigo entender nada. Como é que eu vou dizer? Como é que eu vou narrar por que é que eu estou decidindo aquilo? Eu estou decidindo isso porque alguém alegou. Então eu digo, no que toca a alegação tal, não tem ela razão, tem ela razão, e por aí vai. Então, eu examino também a sentença pela ótica no plano da validade. Se ela atende aos requisitos formais postos pelo sistema jurídico para que ela seja considerada um ato jurídico perfeito. O recurso, a mesma coisa. Quando se examina tempestividade, etc., estamos examinando se foram atendidas as exigências postas pelo sistema jurídico para que eu diga que a estrutura executiva do ato interposição de recurso foi integralmente preenchida, a estrutura executiva. É isso que é examinar um ato no plano da validade. E, finalmente, vamos pensar no exame do ato no plano da eficácia. Como é o plano da eficácia, Salô? Eficácia, produção de efeitos. Como é isso? Nós vivemos o tempo inteiro por situações desse tipo e a gente não percebe. Por exemplo, ato jurídico, sentença. Ah, mas essa sentença aqui, contra ela foi interposto o recurso de apelação e por isso eu não posso executá-la. Por que eu não posso executá-la? Porque a apelação tem efeito suspensivo. Ah, então, examinando a sentença no plano da eficácia, eu concluo que os efeitos dela ainda não podem ser produzidos enquanto não for julgado o recurso de apelação que foi interposto. Os efeitos de um ato jurídico podem estar submetidos a fatores eficaciais. Esses fatores eficaciais são termo, que é um evento futuro e certo, ou condição, que é um evento futuro e incerto. Quando uma lei diz que ela entrará em vigor daqui a um ano, ela está estabelecendo um termo para que o ato jurídico legislativo consistente na produção daquele diploma normativo produza efeitos. Estabeleceu-se aí um termo que é um elemento eficacial, um fator eficacial. Esse ato aqui só produzirá efeitos a partir de tal data. Se uma sentença é proferida e o recurso que ela desafia, o recurso de apelação, e havendo interposição do recurso de apelação, os efeitos dela não poderão ser produzidos, essa sentença que desafia recurso de apelação, ao qual é naturalmente emprestado um efeito suspensivo, ela está submetida a uma condição, qual seja ou a não interposição do recurso, ou, tendo sido interposto o recurso, o seu julgamento definitivo. Ao definitivo, não importa se vai ter especial ou extraordinário. Então, você percebe, dá para perceber, meus queridos, que essa visão do processo, ela uma vez a gente mergulhando nela, a gente passa a olhar o processo com outros olhos. A gente passa a olhar o processo nesse momento que a gente viu aqui. A gente passa a olhar o processo com os olhos até o momento, de uma sequência, da existência de uma sequência coordenada de atos. Uma sequência coordenada de atos. Estou procurando aqui um arquivo. Então, estou reduzindo aqui para poder trabalhar com vocês. Vimos, portanto, nesse contexto aí, nós vimos
um exame do processo pela ótica da teoria do fato jurídico, à luz com a visão do processo pela teoria do fato jurídico como procedimento. Vamos agora pensar na visão desse mesmo processo, sob o ponto de vista daquele conjunto, aquele feixe de relações jurídicas que surgem a partir do exercício do direito de ação. Então, esse complexo de relações jurídicas, eu já disse a vocês, esse complexo de relações jurídicas, ele deve, necessariamente, ele tem que ser regido por um Estado democrático de direito. Por que isso, Saló? Porque existe um mandamento constitucional que não à toa está no artigo 1º da Constituição, que é aquele segundo o qual a República Federativa do Brasil constitui-se em Estado democrático de direito. Pronto. Se há na República Federativa do Brasil um Estado democrático de direito, todas as relações travadas no âmbito da República Federativa do Brasil estão regidas por isso que a gente chama de Estado democrático de direito. Também não é à toa que a gente encontra no artigo 1º do próprio Código de Processo Civil o texto segundo o qual o processo civil será ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores e as normas fundamentais estabelecidos na Constituição da República Federativa do Brasil. E qual é a norma mais importante que se extrai da Constituição da República Federativa do Brasil? Aquela segundo a qual ela, a República Federativa do Brasil, se constitui no Estado democrático de direito. Isso é o mais importante. Bom, então como é que eu faço, meus queridos, para conduzir a que esse Estado democrático de direito... Deixa eu ver aqui, mudou o slide. Conduzir a que esse Estado democrático de direito se reflita no ambiente endoprocessual. Como é que eu faço isso? Eu vou verificar tudo aquilo que integra o patrimônio jurídico de todos os sujeitos. O patrimônio jurídico de todos os sujeitos. Como assim? Veja só, meus queridos. De propósito, agora parei de apresentar, viu? Vejam só, meus queridos. Se eu tenho relações jurídicas, eu devo estar consciente de que qualquer que seja ela, é regida ela por um Estado democrático de direito. A gente está habituado a falar em contraditório, a gente está habituado a falar um bocado de coisa. Eu vou destacar aqui apenas alguns aspectos mais importantes referentes à concretização do Estado democrático de direito no ambiente endoprocessual. Esse Estado democrático de direito no ambiente endoprocessual, ele se expressa por meio de uma cláusula geral. A gente já viu aqui o que é cláusula geral no primeiro encontro nosso, que é a cláusula geral do devido processo legal. No nosso primeiro encontro, a gente viu que essa expressão devido processo legal é uma expressão inadequada, né? Porque o processo é devido, adequado, justo, equânime, não quando ele está em conformidade com a lei, porque a lei pode ser inconstitucional, quando ele está em conformidade com o direito. Então, agora a expressão já está posta, ninguém vai mudar mais esse diabo dessa expressão. Devido processo legal. Muito bem. E o que é que integra? Qual o conteúdo do devido processo legal? Bom, aquele mundo de coisa que a gente viu
e que não é tudo, não. Efetividade, cooperação, publicidade dos atos, primazia da decisão do mérito, juiz natural, duração razoável do processo, inafastabilidade da jurisdição, proteção da confiança. O devido processo legal consiste, na verdade, no direito fundamental a um processo devido. E quando é que o processo é devido? Ele é devido quando ele atende a esse conteúdo mínimo de um Estado democrático de direito no ambiente do processual. Respeito à isonomia, respeito ao contraditório, respeito à duração razoável, respeito à proteção da confiança, respeito à licitude da prova, respeito à boa-fé objetiva. Tudo isso deve prevalecer em qualquer que seja o processo, no âmbito das diversas relações que nele, processo, são travadas. E aí, meus queridos, eu quero, com certeza, na cabeça de vocês, está mais ou menos assim. Deixa eu tirar aqui esse modo de apresentação, para mim, colocar agora para vocês o que me interessa, e na cabeça de vocês está assim, ih, rapaz, o professor Saló está aí divagando com esse negócio de devido processo legal, de direitos fundamentais a isso, direitos fundamentais àquilo. E a quantidade de processos que a gente tem? Como é que a gente vai resolver essa quantidade enorme de processos que a gente tem, se for aplicar esse Estado democrático de direito? E nos juizados? Como é que eu vou fazer nos juizados? Olha, primeiro eu vou mostrar aqui que os juizados não está fora do sistema jurídico. Depois, já estamos no trecho final da nossa aula, eu vou mostrar que é perfeitamente possível, com o uso do conhecimento técnico, aplicar o devido processo legal, ou seja, um Estado democrático de direito no ambiente no processual, em qualquer processo, inclusive nos procedimentos que correm pelos juizados especiais. Eu quero que vocês... peraí, Saló, mas me falaram que os juizados especiais são regidos por um microsistema normativo. E aí, o Código de Processo Civil, ele não é aplicável no microsistema normativo dos juizados especiais. Os juizados especiais são regidos por um microsistema normativo? Sim, são regidos por um microsistema normativo. São. Agora, esse microsistema normativo se comunica ou não se comunica com o restante do sistema normativo? Se comunica ou não se comunica? E aí, meus queridos, vamos, por meio desse desenho que aí está, imaginar que isso aí seja o sistema jurídico. Isso aí é o sistema jurídico. Então, tudo que está aí dentro é o nosso sistema jurídico. Vamos, como se fôssemos aproximar uma lupa do nosso sistema jurídico, tentar identificar o que é que está dentro dele, sistema jurídico. Aí, quando eu vou tentar identificar o que é que está dentro do sistema jurídico, eu vou encontrar um amplo conjunto normativo, que consiste naquele direito positivo a que nos referimos no nosso primeiro encontro, que é o conjunto de normas vigentes num determinado espaço geográfico em certo momento. Bom, aí a gente já sabe que para poder tratar com isso, a gente sobe um patamar, olha de cima, conhece isso aqui, busca conhecimento da teoria geral do direito e aí ordena como é que eu vou aplicar esse conjunto normativo. Perfeito. Ordeno como é que eu vou aplicar o conjunto normativo. Mas, dentro desse conjunto normativo, que a gente já viu, que a gente vai conhecer assim, eu posso identificar um sistema jurídico voltado apenas para o aspecto processual. Então, dentro do sistema jurídico como um todo, existe um sistema jurídico processual. Como existe o sistema jurídico penal, como existe o sistema jurídico ambiental, tem o sistema jurídico processual.
dentro do sistema jurídico processual, eu tenho o sistema jurídico processual cível. Ele está dentro, ele está contido nesse sistema jurídico processual, o sistema jurídico processual cível. Como está contido no sistema jurídico processual, o sistema jurídico processual penal, o sistema jurídico processual administrativo, o sistema jurídico processual eleitoral. E dentro do sistema jurídico processual cível, eu encontro o microsistema normativo dos juizados especiais cíveis. Está aí, nesse centro, o microsistema normativo. Vamos colocar de novo uma lupa para ver o que é que a gente enxerga dentro desse círculo menor. Esse microsistema normativo, ele é integrado por 3 leis básicas. A Lei Geral dos Juizados, que é a Lei 9.099 de 95, a Lei dos Juizados Especiais Federais, que é a Lei 10.259 de 2001, e a Lei dos Juizados da Fazenda Pública, estaduais da Fazenda Pública, Lei número 12.153 de 2009. Esses 3 diplomas legais integram o microsistema normativo dos juizados especiais cíveis, na parte que me interessa, cíveis. Esse microsistema normativo, nele preponderam a oralidade, a informalidade, a simplicidade, a eficiência, a duração razoável, o estímulo à autocomposição. Isso aí é a regência geral de tudo quanto se vê no juizado. Ah, Saulo, ali tem simplicidade, então não aplica o CPC, não. O CPC é um mar de normas ensinando como ser simples. Isso é o CPC. Bom, esses valores, eles vão, obviamente, estender os seus efeitos no âmbito dos juizados. Estende os seus efeitos no âmbito dos juizados. Mas, meus queridos, eu não sei quantos de vocês... Tem pergunta? Alô? Acho que foi uma interferência. Vamos lá. Mas e essa história desse microsistema dos juizados? Há um microsistema normativo nos juizados? Há um microsistema normativo dos juizados. E ele é um nódulo dentro do sistema jurídico processual cível, que está dentro do sistema jurídico processual, que está dentro do sistema jurídico. Ele é um nódulo que não se comunica com o meio externo a ele? Não. Ele é envolvido, não sei se vocês me ouviram dizer, aqueles que no ensino médio, como eu não sei até onde ficou mudo, ou a partir de quando ficou mudo, aquele que no ensino médio estudou biologia, dentro de biologia estudou citologia, estudo da célula. Dentro de citologia, ao estudar a célula, estudou os elementos da célula, que são o núcleo, o plasma, citoplasma e a membrana. Ao estudar a membrana, as peculiaridades, as propriedades da membrana celular, viram lá que uma das propriedades é chamada de permeabilidade seletiva. Nada mais apropriado para designar aquilo que reveste o microsistema normativo dos juizados. Há uma permeabilidade seletiva. Entram no microsistema normativo dos juizados tudo que for compatível com aquilo a que me referi. Tudo que for... Parei de apresentar isso. Tudo que for compatível com a simplicidade, com a oralidade, etc, etc. Então, meus queridos, como é que eu, diante disso, vou me virar com essa quantidade de processos, com essa situação dos chefes que exigem a informalidade? É simples. Tendo conhecimento técnico. Como assim, Saló? Vamos pegar aqui. Eu já ouvi de colegas que o artigo 10 do Código de Processo Civil não é aplicável aos juizados. O que é que diz o artigo 10? O artigo 10 diz que nenhum juiz, nem eu, ou meus colegas, nem o Supremo, poderá decidir qualquer questão, portanto, questão de fato, questão de direito, sem que as partes tenham tido antes oportunidade de se manifestar.
no exercício do contraditório. Poxa, mas aí isso no juizado vira um inferno. Depende. Se você for utilizar adequadamente, não. Como assim? Veja só, você está examinando determinado fato, determinada prova que veio aos autos. Aí, essa prova veio aos autos e você vai julgar em harmonia com o pedido que o autor formulou. Você não precisa ouvir o autor para isso. Se você vai julgar em favor dele, você julga. Ah, mas o autor não teve possibilidade de se manifestar e ele teve prejuízo? Não teve prejuízo. Então eu posso julgar sem que a oportunidade do contraditório tenha sido dada ao autor. Eu posso me valer em diversas situações do princípio da isonomia para criar um quadro em que, havendo desproporção na relação entre as partes, eu promovo esse equilíbrio, inclusive no âmbito dos juizados, em que essa desproporção é até muitas vezes comum quando você tem aquelas demandas que são ajuizadas sem advogado. Então, meus queridos, o Estado democrático de direito no ambiente endoprocessual é algo inegociável. E para que eu faça esse Estado democrático de direito, prevalecer, eu, conhecendo o sistema jurídico, vou lançar mão desse conhecimento para satisfazer aos direitos fundamentais daqueles que estão ali litigando, sempre de modo a que, tanto quanto possível, a satisfação desses direitos fundamentais não implique um aumento na duração do processo. Todo processo dura. Todo processo é feito para durar, não é para durar a vida toda. Como é isso? Veja só, o que está na Constituição é uma alusão à duração razoável. Por que duração razoável? Óbvio. Porque um processo ele tem que durar pelo menos o tempo que o juiz vai ter que ter para ouvir o outro lado. Se ele não ouvir o outro lado, ele pode acolher o pedido. E não dura. E se o juiz errou, não tem que ter recurso? E se houver recurso, o processo não vai continuar durando? Então, a duração razoável, a duração de um processo, quando razoável, ela é uma conquista do mundo civilizado. Diz Fred, no volume 1 do livro dele, de forma muito apropriada, ele diz assim: céleres eram os processos à época da Inquisição, e ninguém tem saudade deles. Isso é a mais absoluta verdade. Então, é por meio do conhecimento angariado na teoria geral do direito, no conhecimento do sistema normativo que integra o chamado direito positivo, que a gente consegue fazer prevalecer, mesmo com as dificuldades que são inerentes às nossas atividades, um sentimento para todos os sujeitos do processo de que está sendo respeitado o direito fundamental desse sujeito a um processo devido, adequado, justo, equânime, em consonância com a Constituição, em harmonia, pois, com um Estado democrático de direito que deve reger todas as relações existentes no âmbito da República Federativa do Brasil. Está aí, portanto, meus queridos, o recado que eu queria dar, aquilo que eu queria chamar a atenção de vocês, fazer com que vocês pensem a respeito do que é um processo, pela teoria da norma, pela teoria do fato. Dentro da teoria do fato, examinando que o processo é um conjunto de relações jurídicas e examinando que o processo também é procedimento. Como procedimento que é um ato jurídico complexo de formação sucessiva, o processo pode ser examinado no plano da existência, da validade e da eficácia. Assim como todos os atos que integram o ato jurídico complexo de formação sucessiva procedimento, todos eles podem ser examinados nos planos da existência, da validade e da eficácia. Querem ver uma coisa? A rescisória. A rescisória. Lá no tribunal. Vamos rescindir a sentença de um juiz. Está rescindindo o total do negócio, o procedimento todo, como um ato jurídico complexo de formação sucessiva. Então, essa percepção
daquilo com que labutamos diariamente, mas uma percepção calcada em conhecimento técnico, eu pelo menos penso assim, nos dá liberdade, nos dá segurança, nos dá tranquilidade para continuar praticando os atos que praticamos, para fazer uma crítica a respeito dos atos que praticamos, bem como para perceber a necessidade, se for o caso, de praticar outros atos, além daqueles que já praticamos. Um abraço grande para vocês, até a próxima, até a quinta-feira, né? E que Deus nos abençoe. Obrigado, doutor Salomão. Mais uma vez, uma aula assim, magnífica. E a avaliação aqui do pessoal bateu o recorde. Desde que nós implantamos a avaliação aqui, a gente faz duas perguntas a respeito do palestrante, se demonstrou domínio do conteúdo e se apresentou boa didática. E pela primeira vez a gente tem 10 nas duas avaliações. Gentileza, meu querido. Isso aí é gentileza de todos vocês. Eu agradeço, em primeiro lugar, a Deus pelo fato de estar transmitindo essa impressão para vocês e agradeço a gentileza de cada um por fazer esse tipo de avaliação. Obrigado e até a próxima quinta-feira nós estaremos aqui. O pessoal continua falando aí no chat, agradecendo, né? Muitos agradecimentos aí. Estou vendo aqui. Elogios. Eu fico emocionado, viu, Evaldo? Fico emocionado. É realmente... Merecidamente, sem dúvida. Não, mas as avaliações e os elogios. Eu sou juiz, sou professor e sou autor. Disparadamente. Adoro tudo que eu faço. Adoro. Tudo que eu faço. Julgar, mas ensinar. Eu me arrepio todo quando eu estou dando aula. Às vezes, quando eu consigo encaixar uma frase de modo adequado, principalmente na aula presencial, que eu vejo a cara dos meus alunos assim, se iluminarem, arrepio, todo como estou arrepiado agora, a barba se arrepia toda. Consigo fazer isso já há 26 anos. É um prazer que não tem nome. Isso aí não tem nome. Um abraço grande para todos vocês. Até a próxima. Próximo encontro.